Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no TDD Curiosidades e hoje irei falar sobre os 5 maiores furacões do mundo que marcaram a história. Ao decorrer do vídeo, você vai conhecer a história dos furacões que marcaram presença e que até hoje ainda têm histórias tristes e aterrorizantes. Os furacões estão classificados em ordem decrescente, mas sua classificação não tem a ver com categoria atingida, valores de estragos ou mortes. E também falaremos o que acontece no olho do furacão. Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e aperte o sininho para receber notificações sempre que publicarmos vídeos novos. Aperte os cintos e bora pro vídeo. O olho do furacão. O olho do furacão é onde se forma e deixa mais forte as tempestades tropical. Esse olho varia entre 30 a 65 km de diâmetro, segundo especialistas. Na área do olho do furacão, os vapores de ar apresentam um movimento rotatório a partir de um ponto central. A velocidade desse movimento aumenta progressivamente, com ventos extremamente fortes ao redor. Esse processo ocorre da área de superfície do oceano até a região mais alta do furacão. Pouco tempo depois da formação do olho do furacão, o fenômeno se torna destruidor e muito forte. É nesse momento que acontece o surgimento das paredes de nuvens ao redor da tempestade. As regiões do planeta que mais sofrem com esse tipo de ocorrência são Japão, Estados Unidos, Austrália e Canadá, principalmente nas águas do Oceano Pacífico, Oceano Índico e Oceano Atlântico Norte. Felizmente, o Brasil não está nessa lista de países ameaçados pelo fenômeno climático. Vamos à classificação. Em sétimo lugar temos o furacão Vilma, que atingiu a península de Yucatán, México, Haiti, Cuba e Flórida. Se formou em 20 de outubro de 2005. Ao se formar, Vilma era considerado de categoria 5 na escala de furacões de Saffir-Simpson. Ao atingir o México, estava classificado como categoria 4 e popou a ilha de Cuba, chegando na categoria 3 com ventos de 190 km por hora. Foi para a categoria 2 depois que grande parte do furacão já havia saído da ilha de Cuba, causando estragos totais de 30,7 bilhões de dólares e 63 fatalidades no percurso por onde passou. O que foi destaque de fato para esse furacão é que tal tempestade atingiu a menor pressão já registrada no Oceano Atlântico, cerca de 882 milabares, e a evolução de pressão tropical até categoria 5 foi incrivelmente rápida. Estima-se que seus ventos máximos superaram os 300 km por hora em alto mar. Em sexto lugar, temos o furacão Kate. Nome lindo para um furacão, mas o nome não traz boas lembranças. Aconteceu em 2000, atingindo categoria 4 numa escala de até 5. O furacão atingiu uma velocidade de 140 milhas por hora, que resulta em 255 km. Causou grandes estragos em países como o México e Honduras, com um total de 70 mortes e 3 mil pessoas desabrigadas. Em quinto lugar, temos o furacão Anita. Esse furacão ficou na ativa do dia 29 de agosto até dia 3 de setembro de 1977, causando um total de 11 mortes. Sua escala foi maior do que o furacão Kate, alcançando escala 5. Começou no Golfo do México e Texas. Nunca teve um valor estimado de estragos e nem um número de quantas pessoas ficaram desabrigadas. O número de 11 mortes não foi atualizado desde a época do furacão. Sua velocidade foi de 273 km por hora. Em quarto lugar, temos o furacão Iris. Nome forte, mas não tão forte quanto seus ventos. O furacão Iris teve uma duração de 5 dias, começando no dia 4, permanecendo até o dia 9 de outubro de 2001. Se iniciou em Barbados e se moveu pelas ilhas do Caribe. Dia 5 chegou em Porto Rico, dia 6 o furacão chegou com força máxima em Belize, destruindo o país. Provocou 91 mortes e deu prejuízo de 70 milhões de dólares, afetando as ilhas do Caribe e costa do México. Seus ventos atingiram 230 km por hora e foi considerado um furacão de escala 4.
Em terceiro lugar, temos o furacão Irma. Atingiu a Flórida em 2017. Foi o furacão mais triste já registrado na bacia do Oceano Atlântico. Fora os furacões do México, teve um total de 134 mortes e um dano de 166 mil dólares, um total comparado com o dinheiro brasileiro de 626 mil reais. Furacão de categoria 5 teve duração de 30 de agosto a 13 de setembro com velocidade de 298 km por hora. Em segundo lugar, temos o furacão Katrina, até hoje o mais conhecido pelos seus danos e quantidade de mortes que passaram de 1833. Se iniciou no dia 23 de agosto de 2005 até dia 31 do mesmo mês. Afetou Nova Orleans, Louisiana, entre outras cidades e estados. Foi registrado velocidade de 281 km por hora e foi classificado em categoria 3 em terra e em categoria 5 no Oceano Atlântico, sendo o furacão mais intenso na bacia do Atlântico. Causou um total de 81 bilhões de dólares. E em primeiríssimo lugar, o famoso furacão Patrícia. O furacão Patrícia foi o ciclone tropical mais intenso já observado no hemisfério ocidental da Terra, em termos de pressão barométrica, e o mais forte a nível mundial em termos de velocidade de ventos sustentados máximos medidos de forma confiável. O que era apenas uma tempestade tropical se tornou um imenso furacão. Um olho bem definido desenvolveu-se dentro de um intenso centro denso e o Patrícia cresceu de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5 em apenas 24 horas. No total, o dano causado foi de 34 milhões e só lhe foram atribuídas 8 mortes diretas e 6 indiretas. De fato, segundo a escala Saffir-Simpson, o furacão mais destruidor é o de categoria 5, que tem ventos superiores a 240 km por hora e potencial para arrancar árvores inteiras, despedaçar casas e fazer veículos voarem. Acontece que os ventos de Patrícia ultrapassaram 300 km por hora e suas rajadas iam além dos 400 km por hora. Se existisse uma categoria 6, Patrícia a teria alcançado e talvez até superado. E aí, o que achou dessa notícia? Se tiver interesse de entender mais sobre um desses furacões citados, ou até mesmo tenha uma outra curiosidade interessante como essa, deixe nos comentários, faremos o melhor para que você esteja satisfeito. Inscreva-se no canal, deixe o seu like maroto e participe ativamente do canal dando sugestões de assuntos. Iremos pesquisar e trazer para você. Até o próximo vídeo.